nessa fase, já está recebendo, é Quiron, né? Então vamos para um planeta primitivo, ajudar na evolução, alguns espíritos com conhecimento intelectual grande, provavelmente conhecem a reencarnação assim como nós, sabe como funciona a desobsessão, sabe da vida após a morte, assim como os egípcios vieram para cá e tiveram essa concepção, né? Os egípcios criaram as pirâmides, as múmias, porque tinha uma lembrança de que existia vida após a morte, que você ia nascer, só não sabia como era, num outro corpo, numa condição biológica. Provavelmente, algum de nós indo para aquilo vão ter a mesma cabeça lá dos egípcios. Olha, os essênios e outros que estão nascendo lá têm dificuldade de compreender a reencarnação. Como a gente conceitua a virtude dentro do Espiritismo, né? Isso tem um capítulo, né? O capítulo 8, Livro dos Espíritos. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre eles acompanham pequenas enfermidades morais que a desornam e atenuam. Nos fala François Nicolas Madeleine no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é interessante sobre as virtudes? São individuais. Eu não posso desenvolver uma virtude por você, e nem você por mim. Cada um desenvolve essas virtudes individualmente, é cada homem, cada indivíduo, que no somatório deles, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição que você trabalhe, dá o conjunto de virtudes e dá uma característica para aquela condição. O que são as virtudes na realidade? Porque pode ser uma virtude para alguma quantidade de pessoas ou para uma determinada situação e um defeito para outra, vocês concordam? Uma pessoa muito rígida, muito disciplinadora, pode ser bom para algumas pessoas e pode totalmente ser desmotivador para outras. O limite entre você ser muito disciplinado, cobrar muito e se tornar um déspota, um tirano, é muito pequeno. Então todas as virtudes e defeitos dependem muito de qual o objetivo que você quer alcançar. Você lembra quando Jesus falou sobre isso? Perguntaram para ele sobre isso. Essa pessoa é boa ou é ruim? O que é ser bom e ser ruim? Esse soldado, esse centurião, esse governador, esse disciplinador, esse saduceu, esse fariseu, esse religioso, como é que Jesus respondeu sobre isso? Vocês lembram? Ele falou o seguinte: se conhece a árvore pelos frutos. Você só descobre se aquilo ali é uma virtude realmente ou não daquela pessoa, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa, pelos frutos que ela está dando, igualzinho uma religião, igualzinho a árvore que ele dá como exemplo. Ele dá exemplo, qual o fruto que a árvore está dando? Se essa árvore está dando frutos bons, essa pessoa é virtuosa, essa religião é virtuosa. Por quê? Porque aquela situação, para aquele contexto, para aquela cultura, ele está trazendo bons frutos. Eu costumo sempre dar o exemplo sobre o islamismo. O Islã. Provavelmente perguntando a todas as mulheres da sala o que elas acham do Islã, vão dizer que é um terror, que é um horror, que as mulheres não têm direito, que tem que andar coberta. Não é isso que vocês vão falar? Por que Deus deixou então ter o Islã no mundo? Qual seria o objetivo de uma religião tão punitiva, tão castradora? Mas talvez, eu não sei, mas talvez, e eu já escutei isso muitas vezes, fosse um povo tão embrutecido sexualmente que todos precisam andar coberto para aprender. Você precisa de uma disciplina tão forte para evitar que eles cometessem erros muito maiores e tivessem se comprometendo. Por que uma pessoa nasce, comete crimes terríveis, quer dizer, o plano espiritual deixa ele vir sabendo que a possibilidade é de cometer crime, e aí o cara fica 30, 40 anos numa cadeia? Mas se ele tivesse solto, ia ser muito pior. A gente vê, né, pessoas com 9 passagens pela polícia cometendo assassinatos. E aí tem pessoas que defendem a liberdade dessa pessoa. Foi muito pior para ele sair. Quem não conhece a vida após a morte, a reencarnação, a lei de causa e efeito, aquele ser que deveria estar preso
né, tolhido da liberdade, e que saiu, cometeu um crime, ele se comprometeu muito mais do que se ele estivesse preso. Então, o que é bom ou é ruim? Um juiz que liberta uma pessoa que vai cometer um crime e vai se comprometer, que ele acha que está fazendo um benefício para ela, ou aquele que não deixa ela sair e evita que ela cometa um crime? Olha como é que é difícil esse julgamento. E é isso que leva a todas as discussões que nós vivenciamos hoje na sociedade. Existe uma parte enorme do planeta, não estou dizendo nem do Brasil só, que acha que dar liberdade para tudo são virtudes. E outra metade dizendo, não, isso que parece ser uma virtude é um defeito, que você vai criar problemas muito graves para essas pessoas, para essa sociedade. Vai gerar guerra, vai gerar distúrbio, violência, problema. Então, como definir isso? Com os frutos que essa árvore dá. Quais são os frutos? É a evolução individual de cada um desses. Por isso Jesus dizia, não adianta você dizer que me conhece, que você é meu amigo, inclusive, que você sentou e comeu e jantou comigo. Por quê? Porque se você não tiver alcançado determinadas condições espirituais, você vai ser exilado. Você vai sofrer. Você vai para um umbral. Você vai ter dificuldade muito grande de se equilibrar. E não vai adiantar dizer que me conhecia, que já foi meu amigo, que jantou, almoçou comigo. Lembra de dizer isso? Por quê? Porque no momento do desencarne, no momento das questões individuais, o que vale é quem você é. A Sara deu um exemplo. Lá estão pessoas de famílias distintas, que tiveram todo o apoio, todas as condições. Como é que ele comete esse crime agora? Você acha que a mãe e o pai dele podem sofrer pela condição que ele teve, meu avô? Não. Por mais que ele tenha uma família maravilhosa, pode ser filho do Chico. Se ele cometer determinados crimes e situações e tiver a falta de determinadas virtudes, ele vai sofrer. Não tem como fugir disso. Porque no fundo, hoje no planeta são 8 bilhões de encarnados, cada um tem a sua responsabilidade individual. Então de onde vem a virtude? Aquelas almas que você consegue influenciar, que você consegue dar tranquilidade, condição e tirar ele daquela situação ruim e trazer para uma situação melhor dele. E essas características é que definem o que é virtude, mas dependendo da situação e do caso do que você pretende fazer e do que você quer. Mais na frente a gente vê já uma ideia religiosa e social e filosófica sobre virtudes, para ver como é complexo entender isso. Virtude é uma qualidade moral particular. Particular por quê? Porque é individual. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua opinião. Vocês têm pessoas que vocês confiam, que vocês gostam, né? Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa que normalmente acerta. Sara é uma, né? Mas provavelmente existem temas que vocês discordam dela, não tem? Olha, a Sara tem certeza que isso aqui é o melhor para casa, mas eu tenho certeza que não é. Vou até deixar ela, porque ela é presidente, eu vou fazer o que ela quer. Igual lá em casa, né? Vamos fazer o que meu pai quer. Mas quando eu tiver velhinho, aí eles vão fazer do jeito que eles acham que tem que ser. Não é isso? Por quê? Porque é individual essa opinião, essa experiência que cada um tem. E pode ser que uma virtude que você tenha certeza que é absolutamente fundamental, seja um defeito para aquela situação, para aquela circunstância, para aquela família, para aquele espírito que não aguenta, né, a disciplina, que não aguenta uma ordem muito grande, e aí vai tirar a vida. Olha só, um disciplinador resolveu a questão de 200 pessoas, mas tinha um no meio, o 201, que não aguentou e tirou a própria vida. Para 200 foi ótimo, para aquele um foi ruim. Então, é uma disposição estável em ordem de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação. Boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Quer dizer, as intenções valem muito. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, né? De como é o socorro, de como os espíritos chegam no plano espiritual. As intenções daquele espírito valem muito no que ele queria fazer. Porque no fundo, as pessoas só vão sofrer, os espíritos nós também só vamos sofrer aquilo que nós precisamos sofrer.
Porque tem uma lei de causa e efeito. Não vão me botar na direção de um assassino se eu não tiver assassinado ninguém. A não ser que seja um resgate dele, para a gente tentar resolver determinada questão. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Isso aqui já é uma questão muito mais social. Para o mesmo tema, lá atrás vimos uma visão espírita, que é uma questão social. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O que é um homem de bem? É aquele que quer fazer o bem. Pode ser que ele não saiba ainda, mas ele quer fazer. Significado da virtude. Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito. Por quê? De onde vem essa característica, essa ideia? Das religiões antigas, né? Que você enclausurava as pessoas, tirava ela do acesso aos problemas. Quantas pessoas com problemas sexuais não buscaram a igreja no decorrer desses anos todos? Ainda fizeram pior. Piores ainda. Mas parece que o hábito, né? Só que você, em algum momento, vai ter que testar se você consolidou aquela virtude. Não adianta se enclausurar o tempo todo. Em algum momento você vai ter que testar. Então aqui ele já fala muito mais, tendo como base a atuação simultânea de inteligência e da vontade. Isso aqui é uma visão já platônica, né? Já é filosófica. Se você for inteligente, provavelmente você vai ter virtudes, que não é 100% correto, vai ter virtudes relativas à inteligência, a capacidade de aprendizado, a disciplina. Mas quantas pessoas inteligentes não fazem coisas absurdas no mundo? Vê essas guerras, né? as armas, quantas condições a gente vê? São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Entretanto, os teólogos cristãos consideravam as virtudes como uma concessão divina. Por que a gente achava que era uma concessão divina? Porque duas crianças da mesma idade, que tiveram a mesma oportunidade, na mesma família, um tinha virtudes e o outro não. Como é que você ia explicar isso? Nós espíritas sabemos, não é? Alguém tem dúvida? Um espírito viveu experiências que o outro não. Não era a família, que é o exemplo que a Sara deu, não era a idade, não era onde estudou, nada disso. Então, como as religiões no passado não entendiam a encarnação e não acreditavam, eles achavam que as virtudes eram o quê? Uma concessão. Deus criava um espírito com virtude e o outro sem. Bom esse Deus, né? Hã? Bom esse Deus, né? Dava virtude para Era muito difícil a gente acreditar, conhecer, compreender a paternidade divina. E esse questionamento Jesus sempre recebia. Lembra quando o Romano falou para ele: por que eu tenho dinheiro, tenho um corpo são, tenho um poder na minha mão, tenho condição, e esses daí são estropiados, pobres, leprosos? Por quê? Se eu tenho o mesmo pai que vocês, por que eu tenho um monte de direito e eles não têm direito nenhum? Você lembra como Jesus respondeu isso? E como ninguém entendeu nada? Você lembra? Ele falou: um homem tinha uma fazenda e ia fazer uma viagem muito longa. E aí chamou 3 dos seus servos e, de acordo com a capacidade de cada um deles, deu alguns talentos para eles administrarem. Não foi isso que Jesus falou? Você acha que alguém entendeu alguma coisa na época? Até hoje. Entendeu que era uma concessão. Entendeu que era uma concessão, né? Para um eu vou dar, e para outros eu vou dar menos, e para outros eu não vou dar nada. Sem a reencarnação, não há justiça divina. E essas dúvidas, né? Jamais uma conquista evolutiva do espírito. Só com a reencarnação a gente consegue compreender como é que isso é formado, como todo mundo é criado igual, da mesma forma. É isso que eu venho falando muito no espiritismo nesses anos todos, e não é simples das pessoas
entenderem o cerne dessa questão, o âmago dela, o início dela. Assim como era difícil no passado a pessoa entender. Poxa, a parábola dos talentos só está justificando o que eu estou dizendo, que as virtudes são concessões. Alguns merecem mais e outros menos. Alguns vão ter 5 talentos, outros 3, outros 2. Por quê? E aí Jesus, sem mostrar a reencarnação, fica muito difícil ele falar. O exemplo dele era só naquela fazenda, ó, cada um de acordo com a sua obra, e comprovou realmente o que o homem pensava. Aquele que recebeu mais talentos, fez mais coisa com eles, e na próxima vez vai receber mais ainda. Mas na próxima vez quando? Quando ele viajar? Como é que eu sei que uma criança consegue fazer coisas boas, tem virtudes, e a outra não? Por quê? Por que um evolui mais do que o outro? Se você está me dizendo que o meu pai é justo, que Deus é justo, e as oportunidades são as mesmas para todo mundo. Por que isso acontece? De onde vem isso? De onde vem essa loucura? O que eu costumo dizer nesses anos de mesa mediúnica, mesa de obsessão, de trabalho dentro da doutrina espírita, e aí é uma opinião minha, desses 25 anos aí, 28 anos de espiritismo. Por mais que o plano espiritual queira comunicar com a gente, falar a coisa certa, o mentorzinho da sala daqui atrás dela, o meu está aqui, deve ter uns 20 mentores da casa, por mais que eles queiram que a gente faça a coisa certa, que a gente desenvolva virtudes, a distância deles para nós é imensa. É igualzinho quando ele tentou botar o Zoom para funcionar naquele computador ali. Nós somos um computador velho, cansado, com Windows desatualizado, cheio de bug, né? Processadorzinho já. O Zoom é a virtude. E Deus somos nós. Você, eu, tentando. Manda alguém lá, pô. Manda um técnico melhor. Manda outro. Aí, pô, manda Jesus. Só que quanto mais evoluído o nível espiritual, mais difícil ele falar com a gente. A gente entendeu. Por isso. Falar é fácil. Quanto melhor o software para comunicação, menos vai rodar no computador velho. Você concorda? Porque precisa de muito mais espaço, precisa de muito mais processador, precisa da adaptação moderna, do protocolo moderno, tudo que não tem. Então o plano espiritual, ele está o tempo todo falando, vou ter que dar o toque. Eu precisava falar com ela. Quanto mais pessoas trabalham numa casa espírita, eu preciso avisar a Sara que ela tem que reativar a creche, mas ela não me ouve. Aí a Sara fala, mas está todo mundo me perturbando aqui, não deixa eu ter a creche. Esse governo do Dudu, esse governo do... Não é isso? Aí os mentores do Dudu e do... Não, tem que resolver isso lá, pô. Tem um monte de criança precisando da creche. E aí a gente escuta. Então existe uma distância enorme do que o plano espiritual gostaria que nós fizéssemos e que eles gostariam de comunicar com a gente para fazer, versus o que a gente consegue perceber. Não tem jeito. É uma distância. E pior, quanto mais elevado o espírito, mais preparado o espírito, menos a gente escuta. Porque a gente não sintoniza com ele. A gente sintoniza com quem? Um cara que quer a vingança, um cara que pensa igual a gente, que tem fome, que tem sede, que está irritado assim como a gente está irritado com as coisas que não estão funcionando. Esse é o sintonismo na hora. Então essas virtudes, quando a gente fala, são virtudes que a gente consegue evoluir no espírito, mostrando características que nós temos e de fundamental que a gente consegue comunicar com o de mais elevado tem. Então tem que estar num ambiente muito preparado, com muita paciência, com muito tempo, que é a mesma coisa que a gente tem para fazer um computador desse funcionar, não é isso? Se nós tivéssemos mais 40 minutos aqui antes da palestra, provavelmente a gente ia fazer o Zoom funcionar. Verdade. Mas a gente não tem. 40 minutos acabou, já está acabando, faltam 10 para as 9. Não. Que horas tem? 8h35. 8h35. 25 minutos. Passa voando. O que é isso? Todos nós igualmente fomos criados o quê?
Simples e ignorante. Então por que as crianças, uma de 6 anos, a outra também gêmeas, um tem um conhecimento enorme, tem virtudes e o outro não tem? Por quê? Se todo mundo foi criado igual, simples e ignorante, porque não fomos criados no mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem todos tiveram a mesma oportunidade. 2 pontos fundamentais. E isso é que faz a diferença de 2 espíritos estarem ali agora, um com mais e o outro com menos virtudes. Começa como imperfeito, tornam-se espíritos bons, até chegar a qual o único espírito que esteve encarnado entre nós e que chegou nesse grau de perfeição. Jesus. Ele agradou todo mundo? Mas ele tinha todas as virtudes. As virtudes de Jesus para a evolução do planeta e para os espíritos evoluídos que querem acertar, que já entendem o que é bem, são as virtudes fundamentais. No plano espiritual ele ia conseguir influenciar muito pouco. Mas ele veio e ficou 33 anos entre nós. E assim mesmo, com um preparo enorme. Foram 1.700 anos antes contando o que ele viria. Mostrando que era o Deus único. Olha o tempo. Há quanto tempo que a gente conhece Jesus e a gente está engatinhando até hoje sobre o que ele deixou de legado? 2025 anos. Olha como é lento, como é difícil. Então os espíritos evoluem de forma diferente, por quê? Porque foram criados em tempos diferentes e tiveram caminhos diferentes para aquela evolução. Alguns mais rápidos e outros. Muitas coisas levam nesse caminho da evolução, principalmente a nossa vontade. O que a gente faz, o que a gente tenta, as pessoas que são ao nosso redor. Mas também tempo. O tempo faz muita diferença. São todas variáveis de uma equação que vão dizer o quanto nós vamos evoluir ou não. E aí eu volto à mesma conversa. Se todos fomos criados iguais, temos tempos e oportunidades e vontades diferentes para essa evolução, que gera esse desnível que a gente vive, por que isso acontece assim? Não dá para fazer melhor? Há 20 anos atrás eu falava assim, pô, mas isso está muito mal feito, cara. Como é que pode, na mesma mesa mediúnica, você receber uma mensagem maravilhosa e vir um espírito querer quebrar tudo? Se eles estão no mesmo ambiente do plano espiritual, é coisa louca. Quem é que trabalha dentro da mediúnica aqui? Eu trabalhei. Vinha um espírito maravilhoso, dava uma mensagem incrível, normalmente no início da reunião, para te dar uma criançada, vamos falar de virtude. Aí hoje vai ser ótimo, daqui a pouco só lobisomem, só problema. Aí no final vinha de novo, poxa, uma mensagem maravilhosa. Aí eu falava, cara, isso está muito mal feito, cara. Hoje a gente está enlouquecendo, assim. Imagina conviver com essa loucura, dentro da sua casa, dentro da casa espírita, dentro do teu carro, dentro do ônibus, do metrô. Se é isso que está ao nosso redor o tempo todo, é uma loucura. É uma esquizofrenia. Espíritos muito evoluídos e outros horrorosos, né? De onde vem isso, né? Aí eu tentar entender de novo. Será que a gente entende como é que funciona? Como é que funciona o universo? Que poder realmente Deus, esses espíritos superiores têm versus o que nós temos que fazer para evoluir? Que forças eles têm para chegar e falar assim, Sara, evolui agora que eu preciso. Hernani, faz o que você fala aí. No fundo não tem. O início do universo, e a gente vai comprovar isso logo com a física quântica, é isso, ó. Deus, o que o plano espiritual passou para o espiritismo sobre o que é Deus? Vocês sabem? Primeira questão do livro dos espíritos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo. Tudo. Eu virei um meme, uma vez eu fiz um trabalho para a Globo, até a menina que me convidou para fazer era daqui, o Sagrado.
Aí eu fiz para a Globo, lembra? Aham. Aí tinha um programa que passava o dia inteiro chamando pro... E aí uma pergunta era, o que é Deus para o Espiritismo? Aí eu falava, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Toda casa espírita que eu ia, eles faziam um meme comigo. A inteligência suprema e causa primária. Porque 98% das pessoas falavam assim, pô, não entendi nada, né? Mas é isso. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E além de Deus, existe no universo um princípio espiritual. O que é esse princípio espiritual que não é nada? É só uma potência que pode se tornar algo inteligente, vai se tornar no futuro no universo. Nós. Individualidade. Nesse momento no universo, ele é um todo. Existem religiões que acham que você sai do todo e um dia vai voltar para o todo de novo, mas não. No dia que você se torna individualidade, eternamente você vai se tornar e vai ser uma individualidade. Por que nós sabemos disso? Jesus não é uma individualidade? Ele não é o grau máximo que a gente pode chegar de espírito puro? Mas ele não continua sendo uma individualidade? Então depois que você se torna uma individualidade, eternamente você vai ser individualidade. E o princípio material, o que é? Tudo que não pensa, que está no universo. Só que tudo que não pensa, que está no universo, é a única forma de fazer você pensar. Olha que coisa louca. Quando você está no universo, você é um princípio espiritual com potência. As submoléculas que compõem esse princípio espiritual, ela tem potência de um dia pensar sozinho e tomar decisões. A gente já exercitou isso dentro da informática, não já? Os softwares antigamente, tudo que você tinha que fazer para ele mudar, você tinha que sentar lá e mudar o código dele, não é assim? São desenvolvedores. Hoje nós temos o quê? Inteligência. O próprio software vai aprendendo com relação com a gente, a relação com o problema, a relação com o meio ambiente, com dados que ele recebe, e ele começa a gerar uma inteligência própria. Esse princípio espiritual é igualzinho à inteligência artificial. Quando ele vai se relacionando, quando ele vai aprendendo, quando ele vai multiplicando células, quando ele vai passando por situações diferentes, ele vai aprendendo novas capacidades. E o princípio material é que faz com que ele aprenda. Inteligência artificial sem computador, ela funciona? A maior dificuldade hoje do mundo é ter energia para que aqueles processadores da inteligência artificial continuem funcionando. O princípio material é o computador. Você tira da natureza, ele entra dentro desse computador, que é o princípio material, que tem um código genético, e ele aprende a pensar. No início, a inteligência é só orgânica, organizar células. Né? Qual é a primeira encarnação que a gente tem, né? No reino vegetal? Vegetal é encarnação. Mineral onde está acomodado, ó. Está acomodado lá. Ele tem que sair igual uma pilha. Aí você bota no... A pilha está aqui dentro. A energia dela a gente não sabe nem se está funcionando, né? Quando é que a gente descobre? Quando você aperta o botãozinho e vai lá na parede laser lá. E a pilha tinha carga. Você está usando a carga da pilha para... Igualzinho esse princípio espiritual. Entrou dentro de uma semente e está nascendo um pé de feijão ali. Ele está aprendendo a ser o que naquele momento? Um pé de feijão. Esse é uma visão do universo atual através de James Webb. Eu sempre mostro aqui só para mostrar o tamanho da nossa insignificância. Esse grãozinho aqui, ó, pequenininho, é a nossa galáxia. Qual o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Esse grãozinho aqui, ó. E isso aqui representa 5% do universo que nós conseguimos observar hoje, através desse telescópio, que é o mais poderoso que nós temos. Nós lançamos em dezembro de 2021, que é o James Webb. Olha a nossa galáxia, que é aquele grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia aqui, ó, sabe o que é? Nosso sistema solar. Nosso sistema solar, que nós não somos o maior planeta, é esse grão de areia dentro dessa galáxia, que é um grão de areia em 5% do que a gente conhece do universo. Nós somos o que então? Nós somos menos que um vírus. Ah, é o nosso planetinho dele.
nosso planetinha aqui. Está longe de ser o maior. E nós somos um dos espíritos dentro desse planeta, que são 8 bilhões de encarnados. A gente não consegue contar 8 milhões, imagina 8 bilhões, que é a quantidade de habitantes do planeta. Não são nada. Não é isso? E aí de onde vem isso? Todo mundo criado da mesma forma, saindo do mesmo lugar, ó, da natureza. Não é isso que a Sabinha falou lá do reino vegetal? Aí um dia você entra dentro de uma semente, por enquanto é só uma energia. Você está na natureza, não é nada, é um todo. Mas um dia você entra dentro de uma semente. E ali você vai aprender o quê? A multiplicar as células daquela. Ao final da jornada de um pé de mamão, de laranja, o que aquela energia que estava na natureza não era nada, acha que é lá no plano espiritual? Morreu lá a árvore, foi colhido na natureza. Alguém colhe no plano espiritual também aquela energia que acredita que sabe fazer o quê? Transformar sementes em vegetais. Aprendeu a criar folha, caule, fruto, não é isso? Flores. Aprendeu. Ah, é a coisa mais simples do mundo? Claro que não é. Você recebe fótons que está vindo do Sol. De milhares de anos-luz daqui, para transformar ele através da fotossíntese em energia que vai metabolizar células para transformar água, sais minerais e transformar numa planta que capta gás carbônico da natureza e solta oxigênio que eu preciso para respirar, para sobreviver o resto do planeta, ao contrário deles. Olha só, depois a gente tem que desaprender a buscar o oxigênio, o gás carbônico da natureza e inverter. Agora a gente vai buscar o que? Oxigênio. Quer dizer, essa energia que começa lá no reino vegetal, ela vai mudando de estágio e aprendendo truques diferentes. Até um dia ela chegar à consciência de tomada de decisão. E aqui eu vou desenvolver virtudes e vou vencer os defeitos que eu vim acumulando nesses anos todos no reino animal. Animal, o mais forte, é o melhor, é o mais poderoso, é o mais bonito, é o tudo para ele, a espécie dele mais forte é que sobrevive mais, é aquele, não é a lei da selva. Essa lei não funciona quando você chega no reino nominal. Eu preciso vencer esses defeitos e desenvolver minhas virtudes. O tempo que você leva saindo da natureza até chegar na consciência, que você começa a desenvolver virtudes, né, e a abandonar os defeitos, é muito maior do que o tempo que você se torna uma individualidade e vai se tornar um espírito puro. Então, o caminho mais longo, mais difícil, nós já percorremos. Agora é esse desenvolvimento. Como fazer esse desenvolvimento menos dramático possível? Porque a gente vai crescer ou pelo amor ou pela dor. Você acha que uma guerra não cria desenvolvimento no mundo? Através da dor, do sofrimento? Quantos expurgos não acontecem? Mas você acha que Jesus ganha o bônus dele? Jesus ganha um bônus de Deus, né? Quando você desenvolve através da dor ou do amor? A única mensagem de Jesus, o único objetivo, a missão de Jesus é: tenta fazer com que eles se desenvolvam, cresçam através do amor. Que pela dor vai também. Capela não explodiu lá o planeta deles? Pô? Não tiveram uma guerra nuclear? Tem uma história clara de Chico, que ele e Bezerra de Menezes participaram da guerra nuclear em Capela. Eu acredito nisso. Boa possibilidade. Olha o que eles são agora. Então, há quantos anos eles estão aí na estrada, no caminho? Muitos e muitos anos antes de nós. E Chico não tem uma diferença enorme para o que a gente faz no dia a dia? Veio de Capela, já viveu coisas que a gente estava aqui ainda engatinhando, ó, crescendo para se desenvolver. Então, o tempo faz muita diferença. Jesus, quando recebeu a responsabilidade, ó, preciso que você transforme essa energia do planeta Terra, que é um princípio espiritual,
em individualidades. Você precisa fazer isso. Nós precisamos desenvolver. O que nós faríamos no lugar dele? O que vocês fariam? Recebeu agora 3 crianças em casa da creche, 6 meses de idade. Abandonaram aqui na portinha da sala, ela falou, vou escolher 3 famílias aqui para tomar em conta. Dival teve mais de 40, eu acho, né? 50. Filhos mesmo? Não, adotivos lá. Centenas, né? Aí recebemos em casa. O que a gente pensa? O que a gente tem que fazer quando tem criança em casa? Esse era Jesus, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso era João falando sobre isso. E Emmanuel já contou outra história, essa comunidade de seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o óleo terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Então Jesus sabia que tinham alunos e ele precisava, criou a escola. Eu sempre mostro esse mesmo. Os alunos estavam esperando para estudar, para se desenvolver, para aprender. E aí ele criou a escola. Quando você vê uma criança na rua e acha que ele vai para a escola, tem certeza que ele vai para a escola, por que você tem certeza? Porque ele está de uniforme. O uniforme dos alunos que a gente conhece é algodão, tinta, tecido, né? Sintético. Você combina a cor. O nosso como é que é? Papai e mamãe e código genético. Já somos individualidades para encarnar em quantos milhões de anos ficaram aqui no planeta Terra para construir esse uniforme que a gente usa hoje? 13 milhões de anos, eu acho. Essa é a estimativa. O que mais que é preciso na escola? Professor, né? Sem professor tem escola? Olha os nossos professores aí. Nesse caso aqui, tudo capelino. Vieram exilados para ajudar a nossa. Qual foi o maior professor que nós recebemos aqui no planeta encarnado? Jesus. Lembra que ele falou que era uma gama de espíritos evoluídos? Não era só Jesus. De que nós chamamos esses outros espíritos quando nós percebemos que existia mais do que ele? Pai, Filho, Espírito Santo. E aí nós criamos o que? A Santíssima Trindade. Eis os mistérios da fé. Alguém já foi à missa aí no domingo? Não é isso que o padre fala? Em nome do Pai, do Filho e do... Quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ó, lembra? Emmanuel falou, ó. Olha lá. Comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Apenas já se reuniu. Jesus é o Filho. Pai foi quem mandou ele. E os membros divinos é o Espírito Santo. E aí nós confundimos tudo e criamos a Santíssima Trindade. Como é que tinham médiuns da igreja, João principalmente. João era o grande médium ali, né? Pedro também, Paulo depois, mas João era o cara que enxergava. E aí ele criou a Santíssima Trindade, que são esses membros divinos. Então tinha a Terra, que é a escola, os alunos que somos nós, o uniforme que levou aí 13 milhões de anos para evoluir e chegar nesse... Os mestres missionários. O que mais que é preciso? Bem rápido, isso aqui a gente já viu aqui outras vezes. Material escolar, né? Material escolar é fundamental. Hoje é a internet, a maioria. Mas na época era aquela mochila lotada, pesada. Como custou a gente receber esse material escolar? Ó? A Bíblia, o Antigo Testamento é o Torá. Alcorão muçulmano, nossa religião, né? Pentateuco. O que mais? O que a criança fica esperando o ano inteiro, ou nós ficávamos esperando, ou esperamos ainda, para saber se passou de ano? O que é o nosso boletim quando a gente desencarna aqui? Para saber se a gente foi bem ou mal. Hein?
Se a gente tem mais nota azul ou nota vermelha? O nosso? Pelo Espírito. Se nós temos muitas virtudes consolidadas, fazemos o bem, estamos nos livrando das coisas materiais, temos poucas moléculas. Se temos muito mais defeito do que virtude, estamos brigando por picuinhas, lutando por todo, disputando as coisas materiais, nós temos muito mais moléculas e temos menos luz. A diferença de um espírito de luz para um espírito trevoso é a quantidade de luz que sai. Jesus tinha alguma molécula aqui em volta dele? O que ele falou quando ele estava indo para a cruz? O mundo me aborrece. Nada no mundo material me seduz. Não tenho prazer com nada disso, a não ser amar meu Pai sobre todas as coisas e o próximo como. São as únicas 3 coisas espirituais que nós temos no universo, que não tem matéria envolvida. Deus, zero matéria. Nós como espíritos e cada individualidade. Só existem 3 entidades inteligentes no universo sem matéria: Deus, o próximo e você. Qual foi a regra que Jesus deu para a nossa evolução? Amar ao Pai sobre todas as coisas e o próximo como? É totalmente físico. Amem ao outro e a você e ao Pai da mesma forma, na mesma intensidade, que vocês não vão ter espaço para amar nada material que tem, e aí vocês vão se livrar da matéria, que foi importante até o momento de você se tornar uma individualidade. Agora é um peso. O que era fundamental para vocês se tornarem uma individualidade hoje é um peso na vida de vocês. Quais são as escolas que nós temos no universo? Primitivas, que é até o jardim de infância, não é isso? Provas e expiações. Qual é a grande diferença? Mais da metade dos alunos já sabem, já tem conhecimento de fazer prova. No jardim de infância a gente faz prova? No maternal faz prova? Precisa de uma maturidade, de um conhecimento da matéria para você provar que você sabe, não é? Aí você entra em provas e quando você não passa na prova, o que acontece contigo? Vai fazer a recuperação ou vai repetir de ano, não é? É gostoso? É gostosinho? Repetir de ano, fazer a recuperação, perder as férias. Então é uma expiação. E aí eu vou pagando, vou testando, vou fazendo provas, vou mudando de... Até metade do planeta já sabe tirar nota azul nas provas e a outra metade quer aprender. Todo mundo remando na mesma direção. Aí vira um planeta de... que é o que a gente está entrando agora. Todo mundo remando na mesma direção. Depois é um planeta feliz, todo mundo já sabe fazer a prova, tirar nota azul, estuda e trabalha até se tornar celestial, o último grau de evolução. As forças reencarnatórias, genética, meio onde você vive e a herança espiritual é que definem o dia a dia da nossa vida, de consolidar essas virtudes. Por que nós temos diferenças em torno dos espíritos que estão aqui no planeta? Esse aqui é o grande ponto. Ó. População espiritual do planeta Terra em 1964. De hoje eu não tenho, porque não tem mais entrevista com André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. A última que tem é essa. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Ou seja, em 1964, Valdo perguntou para o André Luiz: quantos espíritos estão prontos para encarnar num corpo humano racional aqui no planeta Terra? A André Luiz respondeu: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões. Observando-se que alta percentagem se encontra nos estágios primários, ou seja, das primeiras encarnações, da razão e sendo esse número passivo de alterações constantes pelas correntes migratórias de espírito nos trânsitos no planeta Terra. A entrevista André Luiz, médico Chico Xavier e Valdo Vieira. Ou seja, em 1964 tinham 20 bilhões de espíritos, mais ou menos, esperando uma vaga para encarnar. A população do planeta era 5 bilhões, hoje é 8. Então, como é que era o candidato vaga do Enem na época? 10 por 1. 5 por 1. Vamos dar 5 por 1.
Cada 5 filhos que vocês tinham em casa, um podia estudar. Porque só tinha vaga para um. Isso em 1964. Na época de Jesus, a população inteira do planeta era 250 milhões de espíritos. Um pouco mais do que a gente tem no Brasil hoje, que é 215. Se tivesse a mesma quantidade de espíritos, 25 bilhões, que tinha aqui, qual seria o candidato vaga na época de Jesus? 100 para cada um. Então o problema da evolução do planeta é que não tem vaga para todo mundo. Eles foram criando o planeta, criando a escola, mas não tinha vaga para todo mundo. Tinha que criar esse corpo, tinha que criar condição, tinha que criar um ambiente. E Jesus trabalhando. E o plano espiritual também. Lembra que Jesus dizia? Eu e meu pai trabalhamos muito mais. Então, no fundo do fundo, a gente trata eles como santos, como entidades, mas eles são cientistas, na verdade. São espíritos que estão numa outra dimensão, que a gente começa a descobrir agora através da física quântica, que existe, que está pautada, que tem regras completamente diferentes do que a gente faz aqui, tratando da nossa evolução. Só que para a nossa evolução ele precisa ter corpo para todo mundo. Se em 64 ele tinha 5 filhos no plano espiritual, que são filhos de Deus, e só tinha vaga para um estudar, o que aconteceu com os outros 4? Ia perdendo evolução. E aí vai crescendo. Por que ele botou o Chico para encarnar 20 vezes? O Divaldo provavelmente 30 vezes? Ou nós encarnamos 20, 30 vezes e outros não? Qual o palpite de você? Por que ele escolheu dos 5 filhos, qual que ia estar encarnado nessa época aqui? O que levaria vocês a escolher isso? André Luiz deu essa pirâmide também na época, que pouca gente no Espiritismo entendeu. Olha o que ele falou. Que 15 bilhões dos espíritos que estavam aqui no planeta, que representa 60% dos espíritos, se encarnasse e encarnavam, eles estavam aqui para sobreviver. Não conseguia trabalhar, não conseguia estudar sozinho, tinha dificuldade de permanecer na carne, tinha doenças, tinham marcas espirituais graves. Ele ia nascer e ia morrer com a luta da sobrevivência. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida, nas comunidades, dentro da casa espírita, que luta para sobreviver até hoje? Que precisa de apoio, precisa de amparo. Então os espíritos ainda não tão embrutecidos, tão jovens, que eles lutavam para sobreviver. Não tinha tempo para mais nada. Aí a gente fica assim, mas tem Bolsa Família para todo mundo, a gente tá... Pois é, tem espírito que precisa disso o tempo todo. Porque ele nasce só. Então 15 bilhões no plano espiritual, se nascesse era só para sobreviver. André Luiz dizia que 9 bilhões vinham para viver. Já estuda, já trabalha, já consegue se manter no corpo, mas não está preocupado com ninguém. Está preocupado com curtir a vida. Comer, beber, dormir, transar. Essa é a preocupação do espírito. Ele consegue sobreviver, mas ele não tem estímulo nenhum para tentar ajudar, para evoluir, para entender o que está acontecendo, não. A vida dele aqui é viver. E isso ele faz muito bem. 1,3 bilhões ou 5% vinham para servir. Se o planeta tivesse, dos 5 bilhões, só espírito que veio para sobreviver, como seria o planeta? O que você acha? Com isso que nós temos já. E se tivesse só espírito que vieram para curtir a vida? Só playboy? Como é que seria o planeta? Hein? Ia ser bom? Se você estivesse no plano espiritual e quisesse um planeta saudável, o que você ia fazer? Qual desses espíritos ia falar assim, esse tem que encarnar mais? Pô! Na sua casa, se você tivesse filhos para receber no plano espiritual, agora você está no sono, desprendeu, aí você vai escolher aí, ó, dessa pirâmide, quem que você quer para encarnar na tua família? Não perguntar. Ué, qual que você quer? Hein? Quem que você quer, o filho da Deus? Que serve, o que vive ou o que sobrevive? Todo mundo quer, mas tem pouco, ó. Todo mundo quer o Pelé, mano.
Sabe quem sabia disso desde o início? Moisés. Olha o 5º mandamento. Ó. Quem quer receber espírito que não honra pai e mãe? Hein? A gente finge que quer, né? A gente finge que quer, mas não quer, pô. Então esses espíritos que vieram para servir são os que encarnaram mais vezes, porque o plano espiritual fala, vai lá de novo. Vai de novo. Eu tinha 2 amigos aqui na casa espírita, a Sarinha deve conhecer, Gilson e Gilberto Bordalo, são irmãos gêmeos. Eles estão lá do Eurípides. E eu sempre fiz palestra lá, faço até hoje, tenho uma amizade grande com eles, lá na Taquara. São irmãos gêmeos e um já desencarnou, o Gilson. Teve um câncer e ficou muito tempo lutando com o câncer, já sabia que ia desencarnar, bem velhinho já, e a gente sempre brincava, Gilson, ele agora eu vou tirar umas férias, porque a casa espírita dá trabalho pra caramba, é um inferno, ele não parava, doente tinha que ir lá, assim como o Gilberto, agora com 80 e tem que ir lá, tá com a esposa com Alzheimer, mas não tem jeito, a gente vai lá na casa dele, pega, porque tem que decidir lá os conflitos que tem na casa espírita, porque na casa espírita só tem gente boa aqui, ó, pra você ver. Que mentira. Só gente fina. E aí Gilberto, Gilson tinha que ir lá toda hora, aí Gilson desencarna. Passam uns 20, 30 dias, aí eu encontro Gilberto no centro da cidade. Aí ele falou, Hernani, tem uma mensagem para você do Gilson, bem da mesa mediúnica. Eu falei, o que foi? Você sempre dizia que ele ia tirar férias, ele não conseguiu tirar nem 30 dias. Já botaram ele para trabalhar aqui no plano espiritual em 20 dias. Está pior do que aqui. Por quê? E quem serve é pouco. Precisa trabalhar. É esse que é escolhido. Por isso que tem uma diferença muito grande e a diferença vai aumentando, igual a parábola dos talentos. Quem é que tinha os 5 talentos aqui? Quem está em cima. Esse é que é o ponto. Aí, ó, o filho, o homem virá a glória do Pai, cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Mas muito se pedirá aquele que muito recebeu. Acabou, já passou 10 minutos, não sei. Passou, pois é. Foi horrível. Começou a